Cumprimento a todos, meus caros amigos e minhas caras amigas, companheiros de ideais espiritistas. Estamos aqui reunidos uma vez mais para darmos prosseguimento ao estudo desse livro formidável que Kardec nos legou, o livro dos Espíritos, iluminando a nossa vida. Nós conseguimos finalmente uma imagem de Jesus alegre, feliz, com os braços estendidos, abençoando a todos nós. Sabe por quê, pessoal? Porque eu sempre que vou atrás de uma imagem de Jesus, é aquele Jesus pregado na cruz, aquele Jesus triste, desolado. Não, esse não é o Jesus de nós espíritas. O Jesus que nós amamos é esse, alegre, feliz. A cruz não existe mais, aquilo é como que um anátema próprio para as religiões ditas cristãs, que sempre colocam Jesus na cruz. Isso acabou já há muitos séculos. Mas tudo bem, vamos em frente, vamos estudar esse livro abençoado que Kardec nos trouxe. É o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 9, finalizando o capítulo 9, que foi um capítulo muito extenso, onde nós vamos concluir o estudo do poder oculto, dos talismãs e feiticeiros. Então, no quesito 556, Kardec pergunta aos espíritos superiores se certas pessoas têm realmente o dom, faculdade de curar por simples contato. Respondem os espíritos: o poder magnético pode chegar até isso. Esse poder magnético nada mais é do que pessoas que são dotadas de fluidos especialíssimos e que nós vamos explicar mais tarde melhor. Eles são expelidos pelas pontas dos dedos, penetrando profundamente no corpo físico e efetuando curas. Mas isso vamos ver mais tarde. Então, esse poder magnético, ele pode chegar até isso, curar pelo simples contato, quando é secundado, isso que é muito importante, secundado pela pureza de sentimentos e um desejo ardente de fazer o bem. Por quê? Simplesmente porque quando a pessoa está convicta desse procedimento, os bons espíritos atuam fortemente, ajudando a pessoa no sentido de que ela consiga o seu desiderato de ajudar, fortificando, portanto, todo o seu instrumental físico, mental e espiritual, fluídico, para que esse procedimento se exerça de bom êxito. Mas é necessário, prosseguem os espíritos, desconfiar da maneira por que as coisas são contadas. É aquela história, quem conta um conto acrescenta um ponto. Então, com certos tipos de curas que pessoas presenciam e depois começam a contar e uma vai acrescentando um ponto até que fica uma coisa nebulosa. Então, são pessoas crédulas que não conhecem o espiritismo e não conhecem como se processa a cura, ou então são muito entusiasmadas e que estão sempre dispostas a ver o maravilhoso e até o sobrenatural nas coisas mais simples e naturais. Portanto, é necessário também desconfiar dos relatos interesseiros
por parte de pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio. E olha, pessoal, são muitas as pessoas que exploram a credulidade através da cartomancia, através de adivinhações, de todas as formas possíveis. Isso não existe, pessoal. O futuro só a Deus pertence, a mais ninguém. Porém, aí já é um outro assunto, e nós estamos colocando aqui ao lado o nosso querido Franz Anton Mesmer. Ele é o pioneiro desse trabalho de fazer a cura pela imposição das mãos. O famoso médico austríaco, não é? Que fez inúmeras curas, publicou seus trabalhos, enfim, foi um gênio do bem. Por meio desse fluido que todos nós temos, só que alguns em uma intensidade bem grande, o que faculta essa cura. Então, este fluido vital, este fluido que se chama também animalizado, porque procede do nosso corpo físico, ele tem esta faculdade. Jesus, por exemplo, ele curava. Um simples dizer, olha, você está curado. Tão forte era a sua força vibracional que curava na hora. Então, este fluido, ele trata das doenças nervosas, as pessoas são curadas imediatamente e suas virtudes podem estender-se à cura universal e à preservação da humanidade a um grau tão elevado que não se saberia quão longe poderia ir. Esse texto é do nosso querido Franz Anton Mesmer, essa ilustração que nós colocamos aí. Foi com ele que as coisas aconteceram em termos de curas. (557) Pergunta Kardec: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a que são lançadas? Vejam bem, bênção e maldição. Que coisa incrível, né? Como é que uma pessoa pode amaldiçoar uma outra pessoa? Isso não existe. Uma pessoa que assim procede é extremamente maldosa e ignorante do mal que ela está praticando, né? Então, responde... prosseguindo, então, a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? Então, uma pessoa maldiz uma outra, desejando que ela seja infeliz, etc, etc. Resposta: Deus não houve uma maldição injusta. É impossível que Deus permita que as criaturas assim se comportem, pretendendo amaldiçoar e prejudicar o próximo. E aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Portanto, quem deseja o mal através de uma maldição, este pagará no presente ou no futuro este mal espiritual patrocinado para um seu inimigo, por algum motivo, um adversário. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Pode, por que não? Quando uma pessoa é muito sensível, ela está sujeita a determinadas interferências fluídicas que uma pessoa maldosa, perversa, possa tentar se imiscuir na mente do outro. Pode acontecer, mas é muito difícil que isso aconteça sem a permissão de Deus, porque Deus não vai permitir que uma criatura qualquer comece a prejudicar todo mundo. De resto, mais frequentemente se maldizem os maus, que estes, entre eles, tudo bem, e bendizem os bons,
Então, aqueles que são bons, vamos fazer o bem, vamos vibrar para aqueles que até podem nos detestar, porque Jesus ensinou que nós devemos amar até aqueles que nos odeiam. E Kardec explica muito bem o que significa isso. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau. Veja bem, se a pessoa é bondosa, é uma pessoa cristã, não precisa ser santo, uma criatura comum, jamais uma maldição poderá chegar até ele, e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Portanto, todos nós merecemos e todos nós estamos isentos de recebermos uma maldição, desde que a queiramos. É aquela história, quem abre as portas para o mal penetra. E nós colocamos aqui essa ilustração que, pessoal, a vida é feita de escolhas. Quem deseja a vida e a bênção, segue por essa indicação, essa tabuleta. Agora, aqueles que querem a maldição e com isso a morte espiritual ou moral, quer dizer, se transformando num ser perverso, é a vontade dele, ele tem o livre-arbítrio para assim proceder. Vamos em frente. Magnético. Colocamos novamente o nosso querido médico austríaco Franz Anton Mesmer, que deixou um tratado completo sobre a fluidificação, sobre a maneira como ele começou esse seu trabalho, não é? Nós espíritas conhecemos um pouco desse trabalho, porque, é claro, nós não temos nada traduzido para o português, para o nosso idioma, né? Tudo isso se encontra em escritos em francês, em alemão, austríaco, etc. Então, passes magnéticos, vamos ver o que é isso. Então, Franz Mesmer, mais tarde, ele abandonou os ímãs, que no começo ele colocava ímãs no corpo da pessoa. É como começou a mediunidade, quando eles colocavam os lápis, né, na prancheta, e que depois se demonstrou ser inútil. A mesma coisa com os ímãs, realizando movimentos de varredura com as mãos, varredura no corpo todo, que são os passes magnéticos, sobre o corpo das pessoas para supostamente direcionar e redistribuir o passe magnético. É por isso que você passa as mãos sem tocar no corpo. Uma distância aí de 5 centímetros está muito bom. Vai de cima, não é, da cabeça até os membros inferiores. Sugestão em ambiente. Como é que se fazia isso? As sessões eram realizadas em um ambiente teatral, com iluminação suave e música suave também, o que, combinado com a autoridade carismática de Mesmer e a expectativa de cura dos pacientes, aumentava a eficácia do tratamento. Raríssimas pessoas submetidas ao tratamento mesmérico deixaram de ser curadas, quase todas, porque também, pessoal, aí influi muito a fé, o desejo de ser curado. Porque se, por exemplo, saindo de Mesmer para os nossos tempos, um médium curador, ele está impondo as mãos, fazendo o passe magnético, mas se a criatura não está acreditando, está longe, está pensando em coisas que não tem nada a ver com o ambiente, é claro que dificilmente será curado. Portanto, é preciso fé cristã, é preciso que a pessoa que está sendo submetida ao passe magnético, que ela esteja em oração, pedindo o apoio dos bons espíritos para que o médium que administra o passe tenha êxito em sua abençoada missão. Em 1775,
Meus amigos e minhas amigas, após muitas experiências, Mesmer reconhece que pode curar mediante a aplicação de suas mãos. Acredita que dela desprende um fluido que alcança o doente. Declara Mesmer: de todos os corpos da natureza, é o próprio homem que, com maior eficácia, atua sobre o homem. A doença seria apenas uma desarmonia no equilíbrio da criatura, opina ele. Mesmer, que nada cobrava pelos tratamentos, aqui é que está a verdade, pessoal. A gratuidade do trabalho. Isso revela amor, revela carinho pelo paciente e os espíritos ajudam mesmo. Porque cobrar, pessoal, para nós espíritas, não se deve cobrar nada, absolutamente nada, porque de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Portanto, Mesmer, ele preferia cuidar de distúrbios ligados ao sistema nervoso, além da imposição das mãos sobre os doentes, para estender o benefício ao maior número de pessoas. Mesmer também magnetizava água, pratos, cama, etc., cujo contato submetia os enfermos. Aqui, é claro, há um exagero, né? Porque não se magnetiza pratos, cama, etc., mas a água pode, porque a água pode ser fluidificada e é um elemento mineral que recebe muito bem os fluidos. É por isso que em muitas sociedades espíritas se oferece água fluidificada, para que após um trabalho de cura, de passes, etc., esta água possa exercer algum benefício no corpo da pessoa. Finalmente, encerrando a nossa humilde prestação de serviço, de ensino que nós aprendemos com Kardec e com os bons espíritos, a nossa mensagem evangélica de sempre, curta, mas pessoal, cheia de amor e gratidão que este homem querido nos deixou. Aprendi, diz Chico Xavier, a agradecer a Deus por todas as coisas. As lutas me ensinaram a ser forte, as dificuldades me ensinaram a ser grande, e em todos os momentos Deus me ensinou a viver, seja sorrindo, seja chorando, é Deus nos fazendo crescer. Então, meus queridos e minhas queridas, com esta mensagem tão consoladora e animada para nós encerramos esse nosso despretensioso e singelo estudo sobre este capítulo do Livro dos Espíritos, que daremos consequência no capítulo 10, com novos estudos interessantes e muito produtivos. Muito obrigado por tudo. Fique na paz do nosso querido Mestre Jesus e nos encontraremos na próxima quarta-feira. Até lá, então, meus queridos e minhas queridas.